Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias, glória a Deus, em 1 Samuel, glória a Deus, capítulo 30, glória a Deus, e vamos ler o versículo 6. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30 e vamos ler o versículo 6. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Deus de poder e glória, aleluia. Deus é fiel. Toda honra, toda glória, todo louvor, Deus é para ti. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. O título é Ziclag é saqueada pelos amalequitas. O versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava amargurada, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Glória a Deus, meu Deus e meu Pai. Papai querido, a tua palavra, ela foi lida, Jesus. Peço, Senhor Deus, Papai amado, abençoa este momento. A tua palavra, ela vai ser pregada nessa hora, nessa noite. Fala, Papai amado, com cada um de nós. E eu peço, Senhor Deus, Papai amado, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, meu Deus, glória a Deus, que o Senhor Deus vai visitando a mente e o coração de cada um dos meus amados irmãos. E que o Senhor Deus, Pai, venha repreender, meu Deus, tudo aquilo que queira atrapalhar esse momento. Vai ser pregada a tua palavra. Abençoa, é o que eu oro, é o que eu peço, em nome de Jesus. Podem sentar, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, amados, para que nós possamos entendermos, compreendermos melhor esse versículo que nós acabamos de ler aqui, da palavra de Deus, da palavra do Senhor. A Bíblia fala, meus amados, ali em 1 Samuel, no capítulo 27 e no versículo 1 em diante. A Bíblia fala, meus amados, que Samuel, glória a Deus, aleluia, que Davi contudo pensou: algum dia eu serei morto por Saul, é melhor eu fugir para a terra dos filisteus. Então Saul, ele desistirá de me procurar por todo Israel, e assim eu escaparei dele. Amados, glória a Deus, nós sabemos, meus amados, que Saul, ele era doido para tirar a vida de Davi. Amado, Saul, ele tinha muita inveja, meus amados, de Davi. Saul, ele queria porque queria matar Davi. Passando para os dias de hoje, nós sabemos, meus amados, que o inimigo da minha e da sua alma, ele é doido para nos matar, para nos destruir. Mas o que eu já quero passar aos meus amados irmãos é que isso não tenha acontecido, meus amados, porque nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Então o que eu já quero passar a você que está ouvindo essa palavra, que o inimigo, ele não tem tirado a tua vida, porque Deus, ele não tem permitido. Glória a Deus. Aqui, meus amados, Davi, temendo as atitudes imprevistas do rei Saul, Davi, ele deixou de confiar em Deus. Davi, ele deixou de confiar no Senhor e se refugiou entre os inimigos do Senhor. A Bíblia fala, meus amados, que Davi, ele foi para a terra dos filisteus. Amados, Davi, ele não ficou só pensando
filisteus. Glória a Deus. E para que os meus amados irmãos entendam como que isso aconteceu, a Bíblia fala, meus amados, que Davi e os 600 homens que estavam com ele, a Bíblia fala que eles foram até Aquis, o filho de Maoque, glória a Deus, rei de Gate. A Bíblia fala, meus amados, que Davi e os seus soldados, Davi e os 600 homens que estavam com ele, a Bíblia fala que eles se estabeleceram com Aquis, que é o rei de Gate. A Bíblia fala, meus amados, que cada soldado de Davi, cada homem, levou para lá a sua família. Ou seja, eles levaram as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas. E a Bíblia fala, meus amados, que Davi, ele levou as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, aqui fora, mulher de Nabal. A Bíblia fala, meus amados, que então Davi, estando em território filisteu, a Bíblia fala que quando contaram, meus amados, para Saul, que Davi havia fugido para o território filisteu, que Davi havia fugido para Gate, a Bíblia fala que Saul, ele parou de perseguir Davi. E a Bíblia então fala, meus amados, dando continuidade, glória a Deus, aleluia, que então Davi, glória a Deus, estando em território filisteu, estando em Gate, a Bíblia fala que Davi, ele disse ao rei Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dar-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu possa viver, onde eu possa morar. Por que eu moraria, ficaria contigo na cidade real? E quando, meus amados, Davi, ele fez esse pedido ao rei Aquis, a Bíblia fala, meus amados, que naquele dia Aquis lhes deu a cidade de Ziclague. Por isso Ziclague pertence aos reis de Judá até hoje. Mas o que me chama a atenção aqui, meus amados, é que quando Davi fez esse pedido àquele rei, pedindo um lugar onde ele pudesse viver, naquele mesmo dia aquele rei atendeu o pedido dele. A Bíblia fala que Aquis lhes deu a cidade de Ziclague. O que eu entendo passando para os dias de hoje é que o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor e Ele também tem poder para atender a tua oração. Glória a Deus! Glória a Deus! Então o que eu quero te passar, meu amado, continua orando. Você que está orando, continua orando, continua perseverando, e no momento certo, na hora certa, Deus, Ele vai atender a tua oração. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia então fala, meus amados, que Davi, ele morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Aqui, amados, indo, glória a Deus, para 1 Samuel, no capítulo 30 e no versículo 1 em diante, a Bíblia fala, meus amados, que quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclague no 3º dia, a Bíblia fala que os amalequitas, eles haviam atacado a cidade. E a Bíblia fala, meus amados, que os amalequitas, eles haviam atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclague. Amados, os amalequitas aqui, eles representam o inimigo. E nós sabemos, amados, que o inimigo, ele só veio para matar, roubar e destruir. É por isso, amados, que nós temos que ficar na brecha, porque o inimigo, ele está procurando apenas um vacilo meu, um vacilo teu, para entrar e causar destruição. Então, amados, que nós venhamos ficar na brecha. A Bíblia fala, meus amados, que os amalequitas, a Bíblia fala que eles levaram como prisioneiros todas as pessoas que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A Bíblia fala, meus amados, que a ninguém eles mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Amados, o que me chama a atenção aqui é que a palavra de Deus fala que os amalequitas a ninguém eles mataram. O que eu quero passar aos meus amados irmãos é que o inimigo, ele não pode tirar a minha vida, tirar a tua vida, porque eu e você, meus amados, nós pertencemos ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia então fala, meus amados, que quando Davi e os seus
viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados como prisioneiros. E a Bíblia fala que diante daquela situação, a Bíblia fala que Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. A Bíblia fala, meus amados, que Davi, ele ficou profundamente angustiado, pois os homens que eles falavam em apedrejá-lo, certamente eles estavam culpando Davi pelo que tinha acontecido. Ei, amada, eu não sei se isso tem acontecido na sua vida, de você estar sendo acusado por algo que aconteceu. Ei, amado, se o inimigo está te acusando, eu quero te dizer, não dê ouvidos à voz do adversário. Se apega a Deus, se apega ao Senhor. Glória a Deus. Oxanaga soromi comandará. Alabraçúria de polva, nagas delecanta, lavassuri canta, ramanai. Glória a Deus. Amados, a Bíblia fala que as duas mulheres de Davi, elas também haviam sido levadas. Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, aqui fora, a mulher de Nabal. Então aqui a palavra do Senhor fala que Davi, ele ficou profundamente angustiado, pois os homens, eles falavam em apedrejar. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas a Bíblia fala que Davi, porém, fortaleceu-se em Deus. Ele se fortaleceu no Senhor. Então o que eu quero te passar é isso, meu amado. Se apega a Deus, se apega ao Senhor. A Bíblia fala lá no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Glória, glória, glória a Deus. A Bíblia fala aqui, meus amados, glória a Deus, aleluia, que Davi, ele disse ao sacerdote Abiatar, o filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Amados, esse colete, ele era usado para conhecer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia, para saber qual que era a vontade do Senhor. Então ele pediu ao sacerdote Abiatar, traga-me o colete sacerdotal. E quando ele trouxe a Davi, a Bíblia fala, meus amados, que Davi então ele perguntou a Deus, ele perguntou ao Senhor: Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores e eu irei alcançá-los? Glória a Deus, o que me chama a atenção aqui, meus amados, glória a Deus, é que Davi, ele consultou a Deus primeiro. Glória a Deus, aleluia. Então o que eu quero te passar é isso. Tudo que você for fazer, consulta a Deus primeiro. Glória a Deus. Consulta ao Senhor. Senhor, eu devo ir naquele lugar. Glória a Deus, Senhor, eu devo falar essas palavras àquela pessoa. Glória a Deus, consulta a Deus primeiro. Não tome atitude precipitada. Glória, 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 glória a Deus. Ele consultou a Deus. Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores, eu irei alcançá-los. E a Bíblia fala que o Senhor lhes deu a resposta. Glória a Deus, então, que eu já quero passar você, ei, amado, continua orando. No momento certo, na hora certa, Deus vai te dar a resposta. Glória a Deus. Aí o Senhor disse: persegue-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os seus prisioneiros. Glória a Deus, aleluia. Quem está falando aqui para ele é o próprio Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então vai dar certo. Glória a Deus, eu não sei, meu amado, o que o Senhor ele tem falado com você. Glória a Deus, mas se o Senhor tem afirmado, glória a Deus, que vai dar certo, confia no Senhor, porque vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. E assim, glória a Deus, a Bíblia fala que Davi, ele foi confiando naquela palavra. A Bíblia então fala, meus amados, glória a Deus, aleluia, que Davi e os 600 homens que estavam com ele, a Bíblia fala que eles foram ao ribeiro de Berson, aonde ficaram alguns deles, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mas o que me chama a atenção aqui é que Davi, ele não desistiu. Glória a Deus, ele continuou a perseguição com 400 homens. Então o que eu quero te passar, ei, amado, não desista. Se
Se você vê pessoas desistindo, não desista. Se você vê pessoas parando no meio do caminho, querendo desistir, não desista. Continua firme. Glória a Deus, aleluia. Que Deus, Ele é contigo. Glória a Deus. Então a Bíblia fala que Davi, ele continuou a perseguição com 400 homens. Glória a Deus, ele foi confiando naquela palavra. Glória a Deus. E a Bíblia então fala, meus amados, que eles encontraram um egípcio no campo. Glória a Deus. Quem conhece esse texto, quem conhece essa história, sabe que ele teve participação, glória a Deus, no ataque, meus amados, a Ziclag, a incendiar a cidade de Ziclag. Glória a Deus. E a Bíblia fala que então eles encontraram esse egípcio e o levaram para Davi. A Bíblia fala que eles deram água, glória a Deus, e comida. E aqui já me faz lembrar de alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus, que está ali em Provérbios, capítulo 25 e no versículo 21 e 22, onde a palavra do Senhor fala, glória a Deus, que se o seu inimigo ele tem fome, deles de comer, se tem sede, deles de beber, você fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que eles deram água e comida, ou seja, um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas passas. A Bíblia diz que ele comeu e recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Amados, nós sabemos que quando uma pessoa não se alimenta, ela fica fraca. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, nós também ficamos fracos. Irmão Renato, mas como é que, glória a Deus, alimentamos a nossa vida espiritual? Glória a Deus, é você lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor. É você orando, é você buscando a Deus, é você louvando, é você adorando, é você vindo à casa de Deus. É dessa forma, glória a Deus, que nós alimentamos a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Então aqui, meus amados, a Bíblia fala então que quando ele comeu e recobrou as suas forças, Davi foi conversar com ele. Glória a Deus, e perguntou, glória a Deus, de onde você vem? A quem você pertence? Glória a Deus, aleluia. O que eu já quero passar aos meus amados irmãos, glória a Deus, é que eu e você, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, quero te dizer, meu amado, é isso. Glória a Deus, que você pertence a Deus. Glória a Deus, a Bíblia fala, meus amados, em Isaías, glória a Deus, no capítulo 41, no versículo 1. Mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Glória a Deus, saiba disso, que você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Glória, glória, glória a Deus. Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso. Glória, glória, glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus, o Senhor, meu amado, Ele se faz presente, glória a Deus, aqui no nosso meio. E você, meu amado, glória a Deus, tem total liberdade, glória a Deus, de glorificar, de adorar e de bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, Davi perguntou, glória a Deus, de onde você vem? A quem você pertence? E ele disse, eu sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. O meu Senhor, ele me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Amados, o que me chama a atenção aqui é que ele foi abandonado pelo seu Senhor. O que eu quero passar aos meus amados irmãos é que Deus, ele é o nosso Senhor. Mas eu quero te dizer que ele não te abandona. Glória a Deus, o que eu quero te dizer é que você sempre pode contar com Deus. Não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que você pode contar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui ele disse para Davi, nós atacamos o Negueb dos Queretitas,
o território que pertence a Judá. Nós atacamos o Negueb de Caleb e incendiamos a cidade de Ziclag. Aqui ele está deixando claro que ele participou. Amados, a Bíblia fala que então Davi, ele perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? E ele disse para Davi: você jura diante de Deus que você não me matará e nem me entregará nas mãos do meu Senhor, e eu te levarei até lá. E assim a Bíblia fala, meus amados, glória a Deus, que quando o jovem egípcio levou o Davi até lá, a Bíblia diz que os amalequitas, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que eles haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Então a Bíblia fala, meus amados, que quando esse jovem egípcio levou o Davi até lá, a Bíblia fala que Davi só os atacou no dia seguinte. E eu fiquei pensando, por que só no dia seguinte? Porque, amados, nós não podemos entrar em uma batalha de qualquer maneira, de qualquer forma, tem que estar preparado. Glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia fala que no dia seguinte, glória a Deus, Davi os atacou desde o amanhecer até o fim da tarde. Glória a Deus, aleluias. Aqui a gente consegue ver, meus amados, que não foi uma batalha fácil. Glória a Deus, começou desde o amanhecer até o fim da tarde, mas o Senhor deu vitória para Davi. Glória a Deus, aleluias. Então eu quero te passar, meu amado, é que em nome de Jesus você também vai vencer. Glória a Deus, essa luta, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala, meus amados, que ninguém escapou, com exceção de 400 jovens que montaram nos seus camelos e fugiram. A Bíblia fala, meus amados, que Davi, ele recuperou tudo que os amalequitas haviam levado. Glória a Deus, incluindo as suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, aqui fora, mulher de Nabal. Glória a Deus, Davi, ele recuperou tudo para a glória de Deus. Então o que eu consigo entender aqui, meus amados, glória a Deus, aleluias, é que o Senhor aqui está falando de restituição. Não sei o que o inimigo ele tem roubado, tomado de você, mas através dessa palavra eu quero profetizar na tua vida que em nome de Jesus, Deus ele vai entrar com a restituição na tua vida. Aquilo que o inimigo tomou, roubou de você, em nome de Jesus, o Senhor Deus vai entrar com a restituição. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Então a Bíblia fala, meus amados, que Davi recuperou tudo, nada faltou. Glória a Deus, aleluias, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que os amalequitas haviam levado. Glória a Deus, Davi recuperou tudo para a glória de Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. A Bíblia fala, meus amados, que Davi fez foi tomar os rebanhos dos amalequitas, e os servos de Davi conduziam esses rebanhos à frente dos outros animais, dizendo: esses aqui são os despojos de Davi. Ou seja, ele saiu daquela situação, foi abençoado para a glória de Deus. Glória, glória a Deus. Então, meus amados, depois a Bíblia fala, glória a Deus, que Davi ele foi ao ribeiro de Besson, aonde tinham ficado os 200 homens que estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, para seguir Davi. A Bíblia fala que eles lá saíram para receber Davi, os que estavam com Davi. A Bíblia fala que Davi se aproximando com seus soldados, glória a Deus, aleluia, Davi os cumprimentou e saudou. Mas os homens maus e vadios que estavam com Davi disseram: uma vez que eles não saíram conosco para a batalha, glória a Deus, aleluia, não repartiremos com eles os bens que nós conseguimos. Portanto, cada um deles poderá pegar sua mulher e os seus filhos e partir. Mas a Bíblia fala, meus amados, que Davi, ouvindo isso, ele disse: não, meus irmãos, não faça isso com que o Senhor Deus ele nos deu. O Senhor ele nos abençoou, o Senhor ele nos protegeu.
entregou em nossas mãos esses bandidos que vieram contra nós. E quem é que concordará com vocês? Glória a Deus, aleluia. Essa parte de quem ficou cuidando da bagagem será a mesma de quem foi para a guerra. Glória a Deus, aleluia. E assim, meus amados, para concluir, a Bíblia fala que Davi ele fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Então, meus amados, essa foi a palavra que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, me deu para deixar o povo dele nessa noite. E as palmas no nome do Senhor.